Aqui estamos de volta para o encerramento dessa parte dos nossos comentários, do nosso estudo sobre o mistério do mal. No início das nossas considerações, no nosso primeiro vídeo, nós fizemos algumas perguntas para orientar a nossa explicação. O que é o mal? Por que o mal existe? Será que o mal vai durar para sempre ou terá um fim? Como Deus está lidando com o problema do mal? E, afinal de contas, quem criou o mal? Então nós temos essa série de perguntas que nós gostaríamos de considerar fechando essa sessão que nós fizemos em 3 vídeos, mais esse de hoje, 4 vídeos. Então, o que é o mal? O mal é uma profunda depravação da alma humana. O mal não pode ser definido como uma coisa material, porque ele é imaterial. Não dá para tocar nele. E ele também, a sua existência é uma existência dependente da existência do pecado. Então, o mal, quando ele foi mencionado a primeira vez na Bíblia, ele é mencionado como estando na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o mal, por assim dizer, ele não existia, não tinha uma existência, não tinha se manifestado ainda quando Deus apresentou para Adão a árvore da ciência do bem e do mal. E deu-lhe aquela recomendação para ele não comer do fruto daquela árvore. Porque comer do fruto seria transgressão de uma ordem divina que, por sua vez, estava ligada àquela lei moral já mencionada anteriormente e que foi vinculada ao universo e toda a criação de Deus. Então, comer daquele fruto daria ao homem o acesso a um conhecimento que naquele momento era proibido. Ele não tinha maturidade, estava sendo aquele o seu primeiro dia de existência, ele não tinha conhecimento para fazer uma decisão entre o bem e o mal. Ele precisava amadurecer mais, precisava viver mais. Por isso é que Deus deu a ele aquela ordem para não comer daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, tão logo o homem transgrediu, desobedecendo, o que aconteceu? A sua natureza, que era perfeita, que era uma natureza boa, porque quando Deus criou o homem, ele disse que eis que tudo era muito bom. A sua natureza, que era tão perfeita, ela se degradou. Ela atingiu aquele estágio de depravação. E então, a partir desse momento, depois do pecado, o homem já não teria mais domínio sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, porque pela sua escolha errada, ele tinha se tornado um escravo do mal.
O mal existe, obviamente, porque Adão transgrediu uma ordem divina que tinha sido dada a ele e com uma recomendação, que ele não deveria comer, porque no dia em que ele comesse daquela árvore, comesse o fruto que lhe desse conhecimento do mal, ele iria perder a sua condição de imortalidade. Até aquele momento, antes do pecado, Adão tinha uma imortalidade condicional, que seria mantida sob a condição de que ele obedecesse. Então Deus, a partir do momento em que ele passasse pela prova, Deus iria lhe dar condições de aprovação, e ele então seria um candidato para a imortalidade que duraria para sempre. Será que o mal vai ter um fim, um dia? Uma vez que, desde que o mal se manifestou, até o presente momento que nós temos visto, é o crescimento do mal. É como se ele estivesse lançando raízes mais e mais profundas em todo o nosso planeta, em todo o nosso mundo, e se tornando algo que jamais poderá ser destruído ou vencido. Nós não precisamos considerar muito esse assunto para nós entendermos que o mal ele está sempre prosperando. O mal está sempre encontrando maneiras de se manifestar, trazendo sofrimento, trazendo a decepção e a destruição humana, e a destruição do planeta e dos animais que habitam esse planeta. Como Deus pretende lidar com o mal? Essa é uma outra questão também que tem incomodado muitas pessoas. Desde o surgimento do mal, desde que o mal se manifestou, logo após o pecado de Adão, Deus tem adotado um método para lidar com o mal. A primeira coisa que ele fez foi prometer ao homem, falando isso na presença da serpente, de Satanás, de que ele colocaria inimizade no coração do homem contra o mal, contra o pecado, contra a corrupção com a qual Satanás estava tentando envolver a raça humana. E isso Deus tem cumprido. Ele nos deu uma natureza espiritual que sempre combate contra as nossas tendências da carne, nos lembrando de que nós não podemos seguir esse ou aquele caminho que nos é apresentado pelo mal. Deus está lidando com o mal agora de uma forma paciente. Ele está tolerando a presença do mal em nosso mundo para que o mal manifeste os seus resultados, para que todo o universo possa ver quais são os resultados da desobediência e, consequentemente, da atuação do mal sobre a vida humana e sobre o nosso planeta.
Aí vem uma outra pergunta, né, que tem incomodado muitas pessoas. Quem criou o mal? Porque o mal, ele apareceu, se manifestou logo no começo da história humana. Será que Deus criou o mal? Nós vemos, Agostinho falou sobre esse assunto. E ele deixou claro que Deus não criou o mal. Porque no final da criação, Deus declarou que tudo era muito bom. E que não havia nenhum mal para contaminar a perfeita criação de Deus. Existem alguns versos na Bíblia, e um desses versos é Isaías 45, verso 7, no qual Deus fala através do profeta Isaías: eu crio o mal. Nem mesmo um verso como esse pode nos dar segurança para atribuir a Deus a criação do mal. Porque, como nós já vimos ainda há pouco, o mal, ele não foi criado. O mal, ele deve ser entendido como sendo um conceito intrínseco à ideia de livre-arbítrio. Ele nem pode ser classificado como dependente do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio pressupõe a ideia de escolha entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal. Antes que o mal tivesse se manifestado, ele se manifestou, foi logo depois do pecado de Adão, antes que ele tivesse se manifestado, o livre-arbítrio já existia. O livre-arbítrio não dependeu do mal para existir. Adão, quando fez a escolha de desobedecer, ele usou o seu livre-arbítrio. Então, nós entendemos que o mal, ele é um intruso. Ele é o resultado da transgressão. A Bíblia diz que Deus conhece o bem e o mal, mas Deus não pratica o mal. O mal é apenas algo que Deus conhece como sendo a consequência da desobediência, porque o universo foi criado dessa forma. E quando Deus criou o universo, Ele vinculou a esse universo uma lei moral, uma lei cuja base é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, essa lei não foi criada para ser transgredida. E quando houve a transgressão dessa lei, que nós temos a história de Lúcifer, quando ele contestou essa lei lá no céu, ele pecou e foi banido dos céus. E assim ele trouxe a rebelião para o homem. E o homem, infelizmente, tomou a decisão de se unir ao inimigo, duvidando da palavra de Deus e tomando uma decisão contrária àquilo que Deus havia recomendado: não comer da árvore da ciência do bem e do mal. O mal, portanto, ele tem tido aqui nessa terra, no nosso mundo,
uma presença muito prolongada, uma presença que se mede em quase 6.000 anos. E nós sabemos que Deus está trabalhando com o mal. Agora está tentando ensinar para cada ser humano, para mim e para você, para todos nós, como usar o nosso livre-arbítrio. Quando nós temos diante de nós uma tentação, alguma coisa que nos leva a tomar uma decisão entre obedecer a Deus ou desobedecer a sua vontade, assim como expressa na lei moral dos 10 mandamentos, nós necessitamos do poder de Deus para nos libertar da escravidão. Porque o apóstolo Paulo nos diz que aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Então, se Adão foi vencido pelo pecado, ele passou para todos nós essa condição de seres caídos. E nós somos, por assim dizer, escravos do mal. Mas somente quando Deus nos concede a libertação, quando Ele coloca aquela inimizade em nosso coração contra o pecado, contra a transgressão dessa lei, é que Ele nos torna capazes de fazer uma escolha. Ele nos dá condições para discernir e nos dá condições para escolher. E depois de termos feito isto, se a nossa escolha é andar segundo os caminhos de Deus, que nos são mostrados pelo Espírito Santo, Ele também nos dá o poder para obedecer. Então, nós dependemos de Deus a todo momento. Nós dependemos de Deus para discernir, nós dependemos de Deus para escolher e nós dependemos de Deus para decidir e ainda mais, dependemos de Deus para agir em conformidade com a sua vontade, assim como expressa nos 10 mandamentos. Então, esse é o ponto que nós queríamos chegar. Na próxima semana nós vamos considerar outros aspectos da atuação do mal. Até agora nós temos considerado a atuação do mal no coração do homem, trazendo a corrupção e também aquela depravação moral que nós citamos anteriormente. Agora nós vamos estudar a atuação do mal na natureza, no mundo exterior. E o mal é tão insidioso que o mal que está no coração do homem, num momento o homem pode ser vítima dele. Pode ser vítima de alguma ação maligna perpetrada por alguém contra ele. No outro momento, no momento seguinte, nós podemos ser perpetradores do mal. Podemos desejar nos vingar, podemos planejar a destruição e mesmo também tentarmos colocar o nosso agressor numa condição em que ele seja punido por isso. Então, essa é a natureza do mal. Ele nos faz vítimas e no instante seguinte ele pode nos fazer também de perpetradores do mal. A natureza, nós vemos constantemente a natureza em fúria contra as pessoas, contra os animais,
e vemos aí as calamidades que ocorrem quase sempre. Vemos a maneira como o inimigo conduz os negócios das nações nas guerras. E nós vemos as grandes calamidades que ocorrem, as chuvas intensas, terremotos e mesmo animais ferozes que atacam o ser humano. Então, nos próximos vídeos nós vamos considerar esse aspecto da natureza, o mal que vem da natureza. E, muito embora ele tenha uma aparência diferente, mas é o mal. E ele passou a se manifestar, mesmo esse mal que vem da natureza. Ele passou a se manifestar por causa da transgressão do homem. Adão deve ter se sentido muito triste quando ele observou pela primeira vez as folhas caindo das árvores, os frutos apodrecendo, animais que se tornaram predadores, destruíam outros animais mais fracos. Essa deve ter sido uma situação muito dolorosa para Adão. E para muitos de nós hoje não deixa de ser o mesmo. Muitas pessoas precisam entender a natureza do mal, como é que o mal opera, por que o mal está sendo permitido atuar até agora. Se Deus tivesse, no momento em que Lúcifer pecou, se Deus tivesse destruído Lúcifer, ele teria resolvido um problema e criado outros. Porque o propósito de Deus, segundo o que nos diz a Bíblia, é criar seres livres. Em Isaías 45, verso 7, Deus nos diz através do profeta: eu crio o mal. Mas esse mal que Deus está se referindo aqui não é um mal corruptor da natureza humana. Não é aquele mal que penetrou no coração do homem e transformou a sua natureza, a sua boa natureza, em uma natureza má. Esse mal que Deus está mencionando aqui em Isaías 45, verso 7, é a punição. Quando uma nação pecava, até mesmo o povo de Israel, Deus permitia que o mal viesse ao encontro deles e eles fossem punidos com aquele mal. Então, não tem jeito de Deus ter criado o mal, porque o mal, ele é a corrupção da natureza humana e o mal veio a existir como consequência da própria escolha do ser humano, que escolheu desobedecer a Deus e pecar. Nós vamos encerrar por aqui esse vídeo e na próxima semana nós vamos voltar já falando sobre o outro aspecto da atuação do mal, o mal na natureza. Por agora, nós pedimos que você coloque, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com uma pessoa que você acha que gostaria de tomar conhecimento desse assunto e que você finalmente se inscreva em nosso canal. A sua inscrição no canal é importante para nós porque nos dará a oportunidade de prosseguir trazendo matéria nova sobre esse assunto para que nós possamos chegar a um entendimento bem claro sobre esse assunto do mal. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.